Olá, estudantes! Eu sou Cíntia Neves e nesse vídeo vamos falar sobre consumo e produções responsáveis. Os nossos objetivos de aprendizagem são conhecer o que é consumo e produções responsáveis e analisar as principais ações para o consumo e produções responsáveis. Vamos iniciar por essas imagens. O que essas imagens falam para vocês? A partir delas, o que é que podemos refletir sobre para que direção estamos caminhando? Essas imagens, elas nos mostram o impacto das nossas escolhas de consumo e produção sem planejamento, sem consciência ambiental e social. Um consumo e uma produção excessivas e também fala a respeito de um descarte inadequado. Já nesse novo conjunto de imagens, nós podemos observar soluções simples, mas também algumas soluções complexas para um mundo, em direção a um mundo mais sustentável e que supre as necessidades, inclusive no que se refere ao conforto das pessoas, nas suas práticas, né? Então, o que é que nós queremos chamar a atenção com esse segundo conjunto de imagens? Que falar sobre práticas de sustentabilidade voltadas para o consumo e produção não quer dizer a retirada de conforto, não quer dizer que as pessoas vão ter perdas, na sua dinâmica, na sua rotina de vida a partir dessas práticas. Pelo contrário, a gente está falando de um contexto social e ambiental com maior qualidade, Ou seja, as práticas de sustentabilidade levam a melhor qualidade de vida. E aí, nesse processo, é importante a gente observar, a gente compreender que quando a gente fala sobre o conceito de consumo e produções responsáveis, isso vai além, de comprar menos ou reciclar aquilo que a gente utiliza. Esse conceito, ele trata de tomadas de decisões, de tomar decisões que respeitem os limites do planeta, garantindo recursos para as futuras gerações. E que dentro disso, consumo e produção são dois conceitos imbricados, São duas temáticas relacionadas, pois todo produtor, além de produzir, ele também é um consumidor, porque ele precisa adquirir matérias-primas, insumos para o seu funcionamento, para o seu processo de produção. Então, o consumo influencia na produção e a produção influencia no consumo. Aqui eu apresento para vocês, o conceito de consumo responsável. O que é mesmo? A gente vem falando aqui sobre consumo, produção responsáveis, mas o que é, de fato, esse consumo responsável? Então, de acordo com o material produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, o consumo responsável ocorre quando o consumidor tem a consciência de adquirir somente o que é necessário para suprir as necessidades de sobrevivência, evitando a aquisição de produtos supérfluos. Certo? Então, esse é o entendimento central sobre o consumo responsável. Então, a gente pode observar que esse conceito, ele fala sobre uma mudança de hábito, sobre uma mudança de um padrão social de consumo. Padrão esse que se baseia no consumo desenfreado, aliado a uma produção irresponsável
que estão esgotando os nossos recursos naturais, que estão poluindo o meio ambiente e muitas vezes também explorando os trabalhadores. Então, as consequências, elas são devastadoras para o nosso planeta e para as pessoas, né? O que essas primeiras imagens nos mostram, né? Esse tipo de consumo, que ainda é a forma de consumo massiva e de produção hoje, leva a essas condições, né? De acúmulo de lixo, poluição ambiental, desmatamento. E o que se objetiva, né, a partir, por exemplo, da Agenda 2030 e o objetivo a ODS 12, é exatamente mudar essas práticas de consumo e produção, mudar um hábito e um padrão social no que se refere a esse processo. Então, o consumo responsável, ele fala, por exemplo, de escolher produtos que tenham menor impacto ambiental, né, de consumir produtos que tenham menor impacto ambiental, como aqueles feitos de matérias-primas recicladas ou de origem sustentável. E em relação à produção responsável, né? A produção responsável, também chamada de produção limpa, ela refere à produção com menor impacto ambiental e social negativos possíveis. Implica em processos que minimizem o desperdício, que utilizem energia renovável e que garantam condições justas de trabalho. Então, observem que quando a gente fala de consumo e produção responsáveis, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando mas a gente está falando também de condições sociais, né? A gente está falando aí de uma forma de trabalho mais justa. Então, isso é importante a gente destacar. E um bom exemplo relacionado à produção responsável é quando a gente fala acerca da agricultura orgânica, né? Quando a gente fala sobre a economia circular, são práticas de produção e consumos responsáveis. Então, vamos especificar um pouco mais agora essas práticas de consumo e produção sustentáveis. No que se refere às empresas, o que é que elas podem desenvolver, né, para contribuir, para cumprir com o seu papel nessas práticas? A implementação de alternativas de produção e oferta de serviços que minimizem os custos ambientais e sociais. Como é que ela pode desenvolver isso? Através de quê? Atenção aos limites da capacidade de oferta de recursos naturais e também a atenção à capacidade do meio ambiente de absorver os impactos dessa produção. Então, são dois pontos centrais que, se implementados pelas empresas, colaboram para as práticas de consumo e produção sustentáveis. A produção também que considere o ciclo completo dos produtos, né, com o objetivo de alongar a vida útil e reaproveitar o máximo possível em novas cadeias produtivas. Então, pensar, por exemplo, a utilização de produtos que possam ser reciclados, né? E nesse processo de reciclagem, ele ser aproveitado em uma nova cadeia produtiva. Então, do ponto de vista da responsabilidade das empresas, as práticas relacionadas a consumo e produção sustentáveis, elas estão baseadas nesse tripé, que é garantir a qualidade de uma produção, mas uma produção com sustentabilidade e eficiência. Esses são os 3 pontos que organizam, né, norteiam as empresas, as organizações, em relação às práticas sustentáveis. Além disso, a gente pode pensar, né, no tripé da sustentabilidade, que é a
os aspectos econômicos, os aspectos sociais, mas também o ambiental. É aliar práticas de produção, práticas de trabalho, que considerem o bem-estar social, que sustentem e alavanquem o processo econômico, preservando o contexto ambiental, com menor impacto ambiental possível. Já do ponto de vista do consumidor, quando a gente fala acerca do consumo consciente, a gente está falando de um consumo que possui consciência em relação aos seus impactos, né? Então, por exemplo, o tipo de sacola que eu escolho para o meu processo de compra no supermercado. Tem que ser uma escolha consciente, uma escolha que compreenda quais são os impactos dela para o meio ambiente. Quando eu vou descartar algum produto, o tipo de descarte tem que partir de uma consciência sobre esses impactos. Então, quando a gente fala acerca dos processos de consumo, é importante práticas de educação em relação ao descarte, por exemplo, né, dos materiais que a gente utiliza, descarte de lixo, o próprio descarte de alimentos, como é que eles podem ser feitos de maneira a causar menos impactos no ambiente e também possa gerar um processo de alimentar uma nova cadeia produtiva, assim como acontece nas empresas, só que na dimensão do consumo. Além disso, um equilíbrio entre o bem-estar do consumidor e as possibilidades ambientais e necessidades sociais, e aí está também um grande desafio, né? A gente estabelecer uma prática de consumo que preserve esse bem-estar, que preserve esse conforto, mas que também tenha nessa balança, né, um peso importante em relação às condições ambientais e às necessidades sociais. E aí, a partir, né, dessa ideia, desse pensamento, se estruturou inicialmente os 3 R's do consumo consciente, que com o passar do tempo e os estudos, né, avançou para 9 R's do consumo consciente, que são repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar, reintegrar, responsabilizar-se e repassar. Eu acho que a própria nomenclatura, né, já fala acerca do objetivo de cada um desses R's, né? Então, repensar esse processo de consciência. Então, por exemplo, se questionar, eu realmente preciso desse produto? É uma necessidade? Que tipo de produto é esse? De onde ele vem? Né? Como é o seu processo de produção? Para que eu faça escolhas conscientes que auxiliem, né, que contribuam para o consumo responsável e assim para a vida do nosso planeta mesmo, pensando as gerações futuras, recusar aquilo, né, que é contrário a essas práticas, reduzir também certos tipos de consumo. Então, cada um desses processos vem colaborar, né, com práticas, com produções sustentáveis e para melhor qualidade de vida no planeta. E aí eu achei muito interessante que tem uma cartilha do Sebrae que fala, ela aborda alguns questionamentos interessantes para a gente, inclusive, adotar como prática em relação a esse consumo, que são questionamentos que colaboram para os 9 R's. Então, de onde vêm os produtos que usamos? Será que as pessoas que os produziram receberam um salário digno? Né? Porque se a gente pensar nesse ciclo, a gente sabe que a empresa é divulgado, né, de conhecimento social que a empresa X pratica, tem uma política salarial que não é digna, que não condiz, né, com as referências, os padrões para aquela atividade de trabalho.
empresas, né, que, por exemplo, estabelecem política de um trabalho análogo à escravidão. Então, qual é o meu consumo? Eu vou consumir produtos oriundos desse tipo de organização? Isso, de alguma maneira, eu arrisco dizer que até de maneira direta, fomenta esse tipo de prática, alimenta esse tipo de prática, faz com que as organizações não repensem a sua forma de produção. Um outro questionamento interessante é onde os recursos necessários foram colhidos ou minerados. Os custos reais valem os benefícios da compra? Qual o impacto que a extração teve sobre o ambiente natural ou as comunidades próximas? Em que condições de trabalho foram produzidos? Existem alternativas produzidas de forma mais ecológica ou benéfica socialmente com menos embalagem? Quais são os custos reais desse produto, considerando seus custos para as pessoas, o meio ambiente e as futuras gerações? Posso compartilhar um produto com um amigo em vez de comprar um exclusivamente para mim? É possível reutilizar um produto, seja providenciando o seu conserto, seja mudando a sua função? Então, esses são os 10 questionamentos propostos, né, por essa cartilha e que a gente pode observar que são questionamentos direcionados para a construção de um processo de consciência em relação ao nosso consumo e que, obviamente, irá gerar impactos em relação à própria produção. E quando a gente fala, né, sobre consumo e produção responsáveis, a gente está falando de uma temática totalmente vinculada à Agenda 2030, relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mais especificamente a ODS número 12, que tem como nome exatamente o consumo e produção responsáveis. O objetivo 12 ele traz, né, ele tem como sua base assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E aí eu coloco aqui para vocês exatamente os subtópicos, né, desenvolvidos pela Agenda 2030, onde são especificados os itens que fomentam, né, que contribuem para a concretização do objetivo número 12. Então, implementar o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis, com todos os países tomando medidas e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento, até 2030 alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, até 2030 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial nos níveis de varejo e do consumidor e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. Até 2020, né? Já temos aí 4 anos, alcançar o manejo ambiental saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas, especialmente as grandes empresas e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante
e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza, apoiar países em desenvolvimento para fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar padrões para padrões mais sustentáveis de produção e consumo, desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove cultura e o próprio produto local. Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas. E aqui algumas referências, mas é importante a gente fechar esse vídeo frisando que quando a gente fala, né, quando a gente aborda essa temática sobre consumo e produções sustentáveis, a gente está falando de algo que, obviamente, está direcionado para a nossa vida profissional, para reflexão acerca de que tipo de profissional eu desejo ser, mas também é uma temática que está no campo da nossa vida pessoal. Então, que vocês, cada um de nós, né, realize essa reflexão e adote no seu cotidiano práticas de consumo sustentáveis que vão, né, ter como consequência também o fomento à produção mais sustentável.